Olá, estudante! Sou o professor Glauber Pereira, do curso de Administração, da disciplina Fundamentos de Logística, Produção e Materiais. Hoje, vamos para a unidade 3, Arranjos Físicos e Indicadores de Produtividade. Dimensionamento da capacidade produtiva. Dimensionamento da capacidade produtiva é determinada pela capacidade de produção da indústria, ou seja, vem a demanda, das vendas para a indústria e a indústria tem que calcular, tem que dimensionar a capacidade. Os recursos necessários vão ser determinantes a partir do momento em que ela perceber que o maquinário, o material humano, que é a mão de obra, e aqueles recursos necessários para a produção, ou seja, o dimensionamento da capacidade produtiva é a capacidade de produção de um determinado produto em um determinado período. Exemplo, uma fábrica tem 10 máquinas, cada uma com uma taxa de produção de 100 unidades por hora e opera 8 horas por dia. A capacidade produtiva máxima seria 10 máquinas vezes 8 vezes 100 unidades por hora, ou seja, 8.000 unidades por dia. Ou seja, a capacidade produtiva ela está na máxima, porque a máquina está em operação máxima. Ou seja, a capacidade produtiva dessa indústria é 8.000 unidades por dia. A capacidade utilizada, esse cálculo mede a porcentagem, E isso é em percentual. E a capacidade máxima? Será que ela é utilizada todo dia? Não, às vezes não. A máquina pode operar apenas 8 horas, no caso a máxima é 8, ou pode operar 6 horas. Vamos lá. Aqui, isso se chama taxa de utilização. Exemplo, se a fábrica opera 8 horas por dia, mas o tempo efetivamente utilizado da produção é de 6 horas. Então, a taxa de utilização dela é 6 dividido por 8, que no caso é 75% de capacidade da mesma máquina. Dimensionamento dos recursos necessários ao processo de produção. Esse dimensionamento requer os recursos necessários para que, se a demanda venha, esses recursos a indústria já tem que ter ele, ou seja, os insumos, a capacidade também daquela máquina, o ciclo, tempo do ciclo da produção, um dimensionamento de mão de obras. Vamos lá, um exemplo bom? A gente está na produção de automóveis, A gente percebe que existem tempos em que determinados produtos, produção aí, que determinados funcionários exercem por determinados exercícios, Vamos lá pegar esse exemplo do operador que tem 50 segundos, Enquanto esse produto, que é o carro, esse operador gasta 50 segundos para fazer essa determinada atividade, os outros gastam bem menos. Ou seja, o dimensionamento aí está, vamos dizer assim, desbalanceado, Porque enquanto ele está executando, os outros com menos tempo vão ficar ociosos em determinado momento. E qual é a solução para isso? A solução é você pegar esse tempo de 50 segundos, que é o tempo máximo, a gente somar os dois tempos, que no caso aí temos 10 e 22, dá 32 segundos, que é menos do que os 50 segundos, a gente diminui a quantidade de funcionário, e o outro tempo, 30 e 15 segundos, dá 45. A gente diminui a quantidade de funcionário para que exista um custo menor e a quantidade produtiva seja melhor. Ou seja, a gente vai dimensionar o tempo de ciclo da produção de acordo com a quantidade de funcionários. Gestão de estoques. Gestão de estoques é muito amplo, Gestão de estoques é um tema que passa por contabilidade, logística, administração, e é assim uma gestão que é operacional, certo? A gestão de estoque ela visa ter o estoque mínimo, porque a quantidade de estoque, um estoque grande não é interessante para a indústria ou qualquer tipo de empresa. Então ela visa ter uma quantidade mínima, mas não deve deixar de atender os clientes, a demanda no mercado. Ou seja, o equilíbrio que a gente tem que fazer entre a demanda e a oferta, para que a gente tenha um estoque necessário, tanto para a produção, quanto a atender o cliente e o consumidor final.
dentro do estoque tem técnicas, né, para que se possa alavancar uma quantidade, um equilíbrio, né? Essas técnicas, uma delas tem o Just-in-Time, que foi criada, né, no modelo Toyota de produção, lá na década de 40, 50. Esse modelo diz que o estoque ele tem que ser exato para aquela quantidade determinada de produção. Ou seja, o Just-in-Time ela atende àquela demanda puxada. Quando o cliente faz a encomenda vai para a linha de produção e a quantidade de recursos, quanto de máquinas, de funcionários e insumos, tem que ser exato para que seja produzido para aquele determinado cliente. É o Just-in-Time. O Kanban é uma técnica também, mas o Kanban é mais visual, né? É uma tagzinha, é um ticketzinho que você coloca, quantifica os estoques para que o fluxo ele possa ser contínuo, né? Assim, ele também entra no Just-in-Time, ou seja, você vai visualizar melhor os estoques. A previsão e avaliação da demanda para o estoque, né? A previsão, no Brasil, em geral, ela é feita por média, certo? A média, você vai prever uma média de 6 meses. Essa é geralmente usada pelas indústrias. Ele determina, né, uma produção de acordo com a demanda vem, vai ser produzido e ela vai ser jogada ao mercado, certo? Mas essa demanda, ela é correta? Não. Vai existir um mês que vai se produzir mais e um mês que vai se produzir menos. Então, existem a média, né? E geralmente, é isso que eu falei, são 6 meses para frente que as indústrias elas determinam. Uma desvantagem porque se o produto, durante esses 6 meses, ele ficar ocioso, ou a demanda do mercado ela for um produto sazonal, então ela vai ter um acúmulo de estoque. Mas a previsão, existem várias determinantes, como os cálculos matemáticos, várias determinantes, como programas específicos para essa previsão. É uma previsão, para que atenda o mercado, mas existe o risco também para que os estoques ele aumente, né? É uma previsão não exata, mas é feito porque para grandes escalas, grandes indústrias, ela que atende um território muito grande, ela talvez não consiga atender pelo Just-in-Time. Aí precisa se fazer essa avaliação com essas determinantes que eu falei, que é os cálculos matemáticos e alguns sistemas para que auxiliem a gestão do estoque. Bem, muito obrigado, até a próxima.